A paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Tainara. Meu nome é Igor e nós falamos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que está em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E Igor, tem pessoas que nos assistem de outros lugares e a gente quer muito conhecer você. Coloca aqui no chat de onde você está nos assistindo ou tira uma fotinha, marca a gente no Instagram. A gente quer muito conhecer você. Sejam muito bem-vindos à classe dos pré-adolescentes. E nós estamos falando sobre a estrutura da igreja. Você já conhece a igreja, como ela funciona, de onde ela vem, qual a diferença da igreja espiritual para a igreja física, para a igreja que vai morar no céu com Jesus, para a igreja que eu reúno agora? São tantas perguntas e na aula de hoje nós vamos falar sobre o pastor, lição de número 6. Você conhece tudo sobre o pastor? Então, para a gente conhecer mais sobre o pastor, nós vamos pegar nossa Bíblia, nossa revista, preparar a nossa oferta e agora a gente vai orar. Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos as suas mãos estendidas sobre nós. Nos ajude a crescer na graça e no conhecimento, a entender a tua vontade, meu Deus. Que sementes sejam plantadas e regadas nesse momento. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para adolescentes! Eu sou Samuel e hoje estou aqui para fazer mais uma leitura bíblica, que se encontra em Atos 20, versículo 21. E diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E foi isso. Tchau para adolescentes! Pré-adolescentes, nós vamos falar sobre o líder da igreja, que é o pastor. O principal responsável, tanto administrativamente quanto espiritualmente pela igreja. Ele é um homem que Deus separou para alimentar as nossas vidas. Mas você sabe de onde vem esse termo pastor? Acontece que Jesus em seu ministério usa de muitas figuras do dia a dia para ensinar as pessoas. Por exemplo, ele conta a parábola do semeador para ensinar as pessoas mais humildes que viviam semeando sobre o reino de Deus. Ele também faz muitas analogias ou comparações com coisas do cotidiano. E essa figura do pastor vem exatamente assim. O pastor é uma pessoa responsável por cuidar de muitas ovelhas. E a ovelha também é uma figura que a gente vai aprender hoje. O que é uma ovelha? Uma ovelha é um animal que anda em bando, ou seja, não está sozinho, está em união com outras ovelhas e é um animal muito dependente. Ela não consegue se defender sozinha. Se ela cair no chão, vai precisar de alguém levantar ela. Para comer e para beber tem dificuldade. Precisam cortar o cabelo dela, senão fica muito grande e ela se embola. É exatamente assim que é a gente. Eu e você somos ovelhas, somos seres muito dependentes, mas Deus, que é misericordioso, sabe disso e levanta pessoas, unge pessoas para cuidar da gente, exatamente como um pastor faz. Exatamente. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. E qual é o nosso pastor? Bom, o nosso supremo pastor, o pastor dos pastores, aquele que é o primeiro pastor e dá ordem a todos os pastores que existem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Ele diz de si mesmo em sua palavra: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que ele fez por mim e por você. O Senhor Jesus, ele é o nosso guia. Ele é quem nos dá o comando. Ele é quem nos orienta. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos direciona e aquilo que ele fala, nós escutamos. O Senhor Jesus provou o seu amor pelas suas ovelhas porque nós estávamos perdidos. Nós éramos como ovelhas desgarradas, sem rumo, sem destino, certos de que iríamos morrer, como uma ovelha longe do pastor. É certo que essa ovelha vai morrer, porque a ovelha é um animal que ela não consegue viver sozinha. Ela é totalmente dependente de um pastor. Se não,
o lobo vem e mata a ovelha ou os perigos que existem no cotidiano. E o Senhor Jesus, ele conhecendo a nossa natureza, sabendo que somos dependentes, ele veio e pagou um preço, o preço de sangue, por amor a mim e a você. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Para que eu e você tivéssemos vida, ele morreu. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele não foi imediatamente para o céu. Ele ficou um tempo aqui na terra dando as últimas instruções para os seus discípulos. Inclusive, teve um discípulo que negou Jesus 3 vezes. Vocês sabem quem foi esse discípulo? Eu espero que vocês tenham respondido corretamente aí no chat, hein? Foi Pedro. E aí Pedro, após ele negar Jesus, ele se arrepende profundamente, chora pelo seu pecado e não desiste do caminho não, permanece firme. Quando Jesus ressuscita, Jesus ele aparece a Pedro. Em uma conversa ele diz assim: Pedro, você é uma pedra, você é uma rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E ele pergunta para Pedro se Pedro ama, e Pedro diz que sim. E ele fala assim: então você será pastor dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas. Tá, mas o que isso quer dizer, Tainara? Bom, quando Jesus ele sobe e ele vai para os céus, ele não deixa a gente desamparado. Ele não é nosso pastor? Ele não é quem nos guia? Então, nosso pastor supremo todo-poderoso, ele cria, ele determina e estabelece que aqui na terra, enquanto estivermos aqui, esperando o retorno de Jesus, nós teremos pastores. E aí Pedro é levantado como primeiro pastor da igreja. Ué, então Jesus foi morar no céu e deixou pastores aqui na terra? Exatamente, caro pré-adolescente. E esses pastores, eles seguem o Senhor Jesus. Logo, eles têm a mesma característica de Cristo. Eles amam a igreja, cuidam da igreja, gastam a sua vida pela sua igreja e, se necessário for, até vêm entregar a sua vida e fazem de tudo para que as suas ovelhas estejam seguras. E sobre esse pastor, nós vamos descobrir um pouquinho mais agora. Então, o Senhor Jesus é o nosso supremo pastor. E o pastor que nós temos na nossa igreja é o nosso pastor local. Vocês se lembram que existe uma diferença entre a igreja espiritual e a igreja local? A igreja espiritual, a igreja universal, aquela igreja de todos os salvos que irão morar no céu de Jesus, e a igreja local, que é a igreja que a gente reúne aqui nessa terra. Lembram disso? Pois então, o pastor local da igreja é aquele que vai guiar e orientar aquele rebanho. Assim como o nosso pastor Jairo Carvalho, que é o pastor da nossa igreja. Em Apocalipse, João vai dizer que ele é o anjo da igreja. Ele é o responsável por tudo o que acontece aqui. Por isso que quando Jesus vai exortar as igrejas do Apocalipse, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Filadélfia, porque o pastor é aquele responsável pelas nossas almas e ele é comunicável diante de Deus. Mas, Tainara, você sabia que tem uma diferença entre o título de pastor e o dom ministerial de pastor? Conta aí, Igor. Então, a diferença é o seguinte: a gente tem o pastor como título do líder da igreja. Nosso caso aqui, o pastor Jairo. Mas a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 4 sobre os dons ministeriais. O que é isso? É uma capacidade que Deus dá a todos os seres humanos para eles serem úteis para a sua obra. E algumas pessoas têm o dom de pastor. Exatamente essa mesma palavra. Tanto que numa igreja grande como a nossa, a gente tem vários outros pastores que não são necessariamente os líderes da igreja, mas que são pessoas muito importantes para a obra de Deus. Qualquer pessoa que tem o dom de consolar alguém, corrigir alguém, cuidar das ovelhas, ajudar alguém necessitado, é uma pessoa que Deus derramou desse dom ministerial de pastor. Então, na Bíblia, a gente tem essa palavra em dois sentidos diferentes. Olha, eu não sei vocês, mas a minha cabeça está tentando processar todas as informações. Afinal de contas, existe o pastor que é o líder da igreja, existe o pastor que prega, existe um supremo pastor. Ai, meu Deus, tá difícil associar isso tudo. Graças a Deus, na nossa igreja nós temos um pastorzão que é cheio de Deus e cheio de unção,
que vai falar pra gente explicando direitinho assim, ó, o termo grego do que é ser pastor e vai dar um resumão dessa primeira parte. Pastor Jairo. O termo pastor é mais uma metáfora que aparece nas Escrituras. Ele não é oficialmente um título dado a uma pessoa. Nós não temos no Novo Testamento ninguém chamado de pastor. Paulo foi chamado de apóstolo, Filipe, ora diácono, ora evangelista. Nós temos pessoas que são presbíteros, mas nós não temos ninguém com esse título, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Mas o pastor, ele é um dom que é dado à igreja para exercer os dons ministeriais. No início da igreja primitiva, o bispo era o título dado à pessoa que comandava a igreja. Então o bispo era o pastor, era o presbítero, era alguém que tinha governo sobre a igreja. E esse nome foi assim usado até a Reforma. Na Reforma Protestante, como estava havendo uma cisão, uma separação entre a Igreja Católica e agora surgindo a igreja que protestava a protestante, então escolheram-se um outro título para não confundir com as autoridades católicas, que é o pastor. Isso foi usado por causa do título que foi dado a Jesus Cristo. E a intenção agora é mostrar que os bispos não estão mais no ministério para poder ganhar dinheiro ou para defender qualquer loucura doutrinária dos papas, mas alguém que fazia uma atividade servil e humilde de cuidar das ovelhas, como era a atividade no Antigo Testamento. O pastor sempre foi uma atividade humilde e usada para cuidar de ovelhas. Então, essa figura representa perfeitamente a pessoa do líder, um pastor que serve o rebanho, que cuida e que alimenta. E por isso, os protestantes escolheram a palavra pastor e não a palavra bispo. Então a gente está falando aqui de pastor, mas lembra que lá no início da aula eu falei que a figura envolve o pastor e as ovelhas, que somos nós. E nós devemos obedecer os pastores. Pensa bem, Deus levantou pessoas e ungiu elas para cuidar das nossas vidas. Então, se a gente não ouvir elas, se a gente desrespeitar elas, será que a gente vai se dar bem ou vai se dar mal? Vai se dar mal! Vai se dar muito mal. A vida é uma questão de lógica. A gente respeita Deus e as pessoas de Deus, que são bons exemplos, a gente se dá bem. A gente desrespeita eles e segue as coisas que não são de Deus, a gente se dá mal. Exatamente isso. Nós mostramos para o mundo que nós somos ovelhas de Jesus se nós formos obedientes, porque esta é uma característica das ovelhas. Elas são obedientes. Nós, como servos do Senhor, devemos obediência ao nosso pastor local, ao nosso pastor da igreja, mesmo quando a gente não entende ou não concorda com o que ele está nos ordenando, porque ele é o nosso pastor e desde cedo nós precisamos aprender a respeitá-lo. Existem pré-adolescentes que, quando escutam o pastor dando alguma repreensão, fazem fofoca, não aceitam ou então menosprezam. Eles não fazem ideia do quão terrível é essa atitude, porque quando o nosso pastor nos dá alguma repreensão, exortação ou orientação, nós devemos estar com os ouvidos atentos e com o coração aberto para ouvir aquilo que ele está nos dizendo. É verdade que existem muitos homens que não são pastores verdadeiros, mas aqui nós estamos falando de pastores de verdade, pastores que são como o Senhor Jesus Cristo, pastores que são homens de Deus, ok? Então, já que você falou que existem homens que não são de Deus e que a gente tem que tomar cuidado, é importante a gente identificar essas pessoas, né? É verdade. Você conhece um falso pastor? Pré-adolescentes,
Uma característica do falso pastor é que ele fala o que a gente quer ouvir e não exatamente o que a gente precisa ouvir. Ei, pastor, a paz do Senhor. Pai do Senhor, minha ovelhinha. Aqui é que eu tava olhando uma menina, assim, na minha idade, e eu queria perguntar pra você se eu poderia namorar com ela. Namorar com ela nessa idade? É. Mas é claro que você pode, minha ovelhinha querida. Siga seu coração, tá bom? Ó, Jesus não vai ficar bravo com você por você seguir meu coração. De falar a verdade mesmo, que se eu tivesse uma filha da sua idade, eu deixava ela namorar com você. Vai lá, vai fundo, garotão. Deus abençoe. Pré-adolescentes, nós sabemos que Deus ama a todos igualmente. O falso pastor é alguém que trata as pessoas com parcialidade, ou seja, ele prefere algumas a outras pessoas. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Um menino pegou minhas coisas e não quer me devolver. Misericórdia. Não, pode deixar que eu resolvo isso. Quem foi que pegou suas coisas? Foi o Lucas. O Lucas? O Lucas, filho do presbítero Josué? Sim. Ah, mas se bem que o Lucas é muito legal. Bueno? O presbítero Josué é um dos meus preferidos. Você tem preferido? Olha, faz o seguinte, deixa suas coisas com o Lucas. A Bíblia diz pra gente ser generoso, sabia? E outra coisa, perdoa ele. A Bíblia diz pra gente perdoar 70 vezes 7. Pode ficar tranquilo que suas coisas vão ficar muito bem cuidadas nas mãos do Lucas, tá bom? Uma outra característica muito notável no falso pastor é que ele não é movido pelo amor às ovelhas ou ao rebanho de Deus. Ele é movido por outros interesses, como por exemplo, o amor ao dinheiro. Pastor, paz do Senhor, queria conversar com o senhor no seu gabinete sobre os problemas que eu tô tendo lá em casa. Sim, você é filha de quem mesmo? Da Dona Maria. Dona Maria, deixa eu ver aqui. Olha, a Dona Maria não chegou na cota mínima de R$500 mensais de oferta, tá bom? Mas, pastor, só queria conversar... Não, meu ovelha, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo muitíssimo todos vocês igualmente, tá bom? Mas eu tenho conta para pagar, família para alimentar. Eu não posso trabalhar de graça, tá bom? Então vai embora, tá bom? Outro dia eu converso com você, trabalha, paga suas ofertas, que aí eu converso com você, beleza? Pois é, você precisa pedir a Deus discernimento, buscar através da palavra dele orientação e orar sempre para que você não esteja sob a liderança de um falso pastor, mas sim de um pastor verdadeiro. E quando você estiver sob a liderança de um pastor que ama Jesus, você precisa obedecê-lo, porque quando ele fala com você ou exorta você, traz uma palavra, traz uma orientação, é porque ele está amando a sua vida, a sua alma, se importando com você, porque ele prestará contas da sua vida diante de Deus. E quando nós obedecemos aos nossos pastores, nós somos abençoados, nós somos prósperos, nós somos enriquecidos de graça, de conhecimento, de ricas bênçãos do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus diz que os nossos pastores, eles são dignos de dupla honra. Nós precisamos honrar esses homens de Deus. A palavra também diz que nós temos que ser obedientes aos nossos pastores em tudo. Então, hoje, sonde o seu coração. Veja se você e a sua casa estão em obediência ao pastor. E pode ser em coisas simples. Os pastores nos exortam. Orem, leiam a Bíblia, venham aos cultos, porque eles sabem a importância disso para a nossa alma. E aí, você dá valor à voz do seu pastor? Pré-adolescente, falando aqui sobre pastor e ovelha, tem uma parábola muito legal que Jesus conta, que é a parábola das 100 ovelhas. Acontece o seguinte, um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Aí ele contou, viu que só tinha 99, o que ele fez? Seguiu em frente com as 99? Não, ele deixou todas elas e foi atrás da uma que se perdeu. E olha que legal, ele deixou as 99 no meio do deserto, sofrendo perigos, mas ele amava tanto aquela ovelha individualmente que ele falou, eu não vou prosseguir sem aquela ovelha. Então ele foi atrás, achou ela, resgatou e voltou lá para o rebanho.
E isso se refere às nossas vidas. Nós precisamos estar unidos como ovelhas. E se um dia alguém se perder, é trabalho também nosso como ovelhas, mas do pastor de ir atrás dessa vida. Vamos ouvir algumas histórias de irmãos que passaram por situações assim? A paz do Senhor, pré-adolescente. Me chamo Liliane e hoje vou contar para vocês o meu testemunho. Eu já fui uma ovelha perdida, fiquei afastada dos caminhos do Senhor por 8 anos e eu passei por momentos muito difíceis por ter afastado da presença do Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus é muito bom e Ele me resgatou do lugar que eu estava perdida. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu reconheci que sem Jesus não somos nada. Eu vi o quanto a falta da presença do Senhor na minha vida causou muitos danos. Eu passei por muito sofrimento, vazio na alma, e quando eu retornei para a presença do Senhor, eu vim com aquela sede para servir ao Senhor e eu comecei aqui na Marca dos Evangelhos a seguir, tudo aquilo que a liderança me propôs. Leitura devocional diariamente, oração, jejum, estar sempre presente nos cultos, ser obediente à nossa liderança e também ao nosso Deus. E essa obediência, essa minha conduta diária fez com que eu recebesse muitas bênçãos da parte de Deus. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, então o que eu posso falar para vocês hoje que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena buscar o Senhor nas madrugadas, vale a pena ter uma vida de oração, vale a pena ser obediente a Deus. Então, um dia eu fui ovelha perdida, mas eu fui resgatada pelo bom pastor que é o Senhor Jesus. Olá, eu sou Diácono Felipe e sim, eu fui uma ovelha perdida e o Senhor me resgatou. Teve uma época da minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor e com certeza eu percorri lugares e fiz coisas que aos olhos da humanidade, aos olhos do ser humano, foram coisas muito erradas. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor me resgatou e eu tive essa outra oportunidade de poder estar aqui na presença do Senhor. E hoje eu sou uma ovelha que está de volta ao aprisco, aos pés do Senhor, que o Senhor tem resgatado a minha vida e tem me guardado. E esse foi o testemunho. Então, pré-adolescentes, é muito importante que a gente fique reunido numa igreja. Tainara, por acaso você já ouviu falar naquelas pessoas que dizem: Ah, eu sou uma igreja? Ai, eu reúno na minha casa. Eu e Deus na minha casa. Sim, essas pessoas mentirosas que não tem nada a ver com o que Jesus falou. Porque Jesus falou das 100 ovelhas que se reúnem juntas. Tem gente que fala assim, onde estiverem 2 ou 3, eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha só. É verdade, Igor, isso? Quase. É verdade, Igor, isso? Não é verdade. Não, é verdade mesmo. Pode isso? Pode não, porque isso é tudo coisa de falso pastor. É, exatamente. Nós somos um corpo que precisamos estar reunidos. Então, pré-adolescente, obedeça os seus pastores e seja uma ovelha em um rebanho. Porque é assim que eu, a Tainara e todos vocês vamos chegar no céu. E muito importante a gente ter falado sobre a ovelha que se perdeu, porque essa ovelha ela precisa ser alcançada. E como nós podemos alcançar uma ovelha? Sair por aí gritando, bé, ovelha! Ô, ovelha! Ovelha! E aí, achou? Eu não achei nada não. Não, porque não é assim. Nós encontramos as ovelhas perdidas, as almas perdidas, através de evangelização, através de testemunho. Nós podemos alcançar essas pessoas. Por isso, vem você também ser um participante dessa obra, cumprir a missão que Jesus te ordenou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Vamos atrás dessas pessoas, vamos dizer para elas que o bom pastor está buscando todas elas para que elas estejam no rebanho e vão morar no céu. Eita, amém? Glória! Amém! E agora chegou o momento da oferta. Aqui você tem as opções de ofertar pelo Pix e pelas contas bancárias da igreja. E nós também temos o projeto dos 1000 Valentes, onde a nossa igreja está arrecadando dinheiro para comprar esse lindo espaço que está aparecendo na tela de vocês. E oferte com amor e alegria. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes.
sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. E aí, para adolescentes, meu nome é Matheus e hoje a gente vai gravar mais um quiz para ver se você aprendeu o conteúdo dessa aula. Primeira pergunta: qual desses é o dever do pastor da igreja? Alternativa A: liderar o rebanho. Alternativa B: alimentar as ovelhas por meio da palavra. Alternativa C: ir atrás das ovelhas perdidas. Alternativa D: todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. Tempo esgotado. Parabéns para você que respondeu letra D, todas as alternativas anteriores. Segunda pergunta. Na Bíblia, quem é a figura do bom pastor? Alternativa A: o pastor da igreja. Alternativa B: Davi. Alternativa C: Jesus. Ou alternativa D: o apóstolo Paulo. Tempo na tela. Tempo esgotado. Parabéns para você que respondeu a letra C, Jesus. Terceira pergunta. Por que as ovelhas devem obedecer ao pastor? Alternativa A: obedecer ao pastor gera uma vida insegura. Alternativa B: as ovelhas conseguem se virar sozinhas. Alternativa C: o pastor é escolhido e ungido por Deus. Alternativa D: seguir ideias próprias sempre dá bons frutos. Tempo na tela. Tempo esgotado. Parabéns para você que respondeu a letra C. O pastor é escolhido e ungido por Deus. Pergunta 4. Qual dessas não é uma característica do falso pastor? Alternativa A: ganância. Alternativa B: parcialidade. Alternativa C: falar o que a ovelha quer ouvir. Ou alternativa D: falar o que a ovelha precisa ouvir. Tempo na tela. Tempo esgotado. E para você que respondeu letra A, ganância, você errou, porque a resposta certa é a letra D, falar o que a ovelha precisa ouvir. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau para adolescentes.
glória a Deus, pré-adolescentes. Espero que todos tenham aprendido sobre o papel do pastor, sobre o nosso papel como ovelhas, sobre a importância da gente entender tudo isso e também pôr em prática no dia a dia. E agora, para finalizar a aula, a gente vai Orar. Amém. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, obrigada por esta aula, Senhor Deus, porque aprendemos mais sobre o Senhor. Obrigada por cada oferta que foi feita nesta aula, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente os nossos pré-adolescentes, que eles cresçam e sejam cheios de Ti e do Teu Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor é o nosso supremo pastor. Em nome de Jesus, Amém! Tchau! Tchau, pessoal!